Alguns morrem enquanto estão no útero. Alguns morrem no solo logo ao nascer. Alguns morrem quando aprendem a engatinhar. Alguns morrem logo que aprendem a andar. Alguns morrem velhos, outros morrem jovens. Alguns morrem na melhor fase da vida. É uma dura verdade, né? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma roda de conversa aqui no podcast Liberchat. Se você está chegando pela primeira vez, é isso mesmo. Já vai se inscrevendo aí nas redes sociais, temos o nosso Instagram, que é Liberchat_. Possivelmente você está me vendo pelo YouTube, então já aproveita aí, se inscreva no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Estamos também no Spotify, TikTok, é só você digitar Liberchat podcast que você vai nos encontrar em todas as redes sociais, tá bom? Hoje temos uma convidada muito especial aqui, que é a Loiane. Nós vamos conversar sobre a religião budista, os fenômenos religiosos que acontecem no Brasil. Mas antes, deixa eu falar aqui sobre os nossos patrocinadores. É isso mesmo, o nosso podcast está crescendo e junto com a gente tem chegado aí pessoas para colaborar com esses episódios aqui, com o podcast. Então temos a Mange Culinária. É isso mesmo, da chefe Cíntia Sanches. Se você quer fazer um buffet, uma festa e precisa de petiscos, aperitivos, ou um almoço ou jantar, contate aí a Mange Culinária. O telefone está aparecendo aí na tela para você, tá bom? Bom, tem também a CS Consultoria, é isso mesmo, da própria Cíntia Sanches. Se você tem vontade de empreender na área de alimentação, quer aprender a cozinhar, contrate-a, tá bom? E se você quiser empreender nessa área, com certeza ela vai dar dicas para você empreender também nesse ramo, também da Cíntia Sanches. Temos também o Vitor Designs, ele é o nosso editor de vídeos aqui, e se você deseja editar vídeos, postar vídeos no YouTube, pode contratá-lo, porque com certeza ele faz um excelente trabalho. Temos também o podcast Palestra, né? O podcast aqui é jornalismo, é podcast e também palestras. Se você deseja uma palestra na sua empresa, motivacional ou também na gestão escolar, como palestras como bullying, racismo, motivacional para professores, só contratar aí no telefone que está aparecendo na tela, podcast, palestras, e nós vamos até você com uma palestra para o seu nicho de trabalho, ok? Temos também uma doutora Amanda, aliás, a doutora Amanda, né? Ela é biomédica estética. Se você quer melhorar a sua aparência visual, vai fazer uma consulta com ela, que com certeza ela vai realçar ainda mais a sua beleza. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores. E antes de eu dar a palavra aqui para a nossa convidada, a Loiane, que é uma monja budista, olha só, hein? Que privilégio ter ela aqui, historiadora e tal. Eu vou deixar ela se apresentar. Eu vou dizer para você compartilhar. Achou que eu ia esquecer, né? Não esqueci. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Então, vamos lá? Vou dar alguns segundos aí para você compartilhar esse vídeo, tá? Se você não assistiu os episódios anteriores, depois que assistir esse aqui, compartilhar o vídeo, então você vai rever os episódios anteriores, que com certeza você vai gostar, ok? Loiane, seja bem-vinda ao nosso podcast Liberchat. Você estava me perguntando há pouco por que Liberchat, né? Isso. Aqui é para você ficar tranquila, porque você tem liberdade para você expor as suas ideias, as suas opiniões. Por isso essa ideia de liberdade, chat de bate-papo. Então é um bate-papo livre, tá bom? Ótimo. Então fique à vontade, obrigado por ter vindo até aqui. Eu sei que não foi fácil, você pegou um trânsito, você veio de outra cidade. Gente, ela tá vindo de longe. Ela viajou, acabou de chegar, tem 5 minutos que ela chegou, já sentou, deu tempo de tomar um copo de água para fazer a apresentação aqui. E ela já está prontinha aqui para se apresentar e falar com você aí. Então, vamos lá? Participe da nossa conversa aí. Loiane, seja bem-vinda mais uma vez e fique à vontade, tá bom? Muito obrigada pelo convite, né, para estar aqui. Eu sou de Valinhos, faço parte da Associação Buda Dharma. Então, as pessoas podem procurar no Instagram, podem procurar o nosso site também, buda.org.br. A gente usa ainda o Facebook, eu sei que muitas pessoas já não usam mais, mas muitas das nossas atividades acabam indo para dentro do Facebook também, assim como para o Instagram. Então, se você é de uma geração que ainda está usando, né, então você pode encontrar a gente lá também.
Você pediu para eu me apresentar. Pode e falar, é à vontade. eu comecei falando da Associação Buda Dharma. Não, é isso e aí. No momento, além de ter me formado dentro dessa associação, eu estou atuando como presidente, tem agora 1 ano, né? E a minha história está conectada com a Associação Buda Dharma e com todos os trabalhos que nós temos lá. Essa associação é uma associação para... Explica mais sobre a associação. É algo que você faz como ajuda humanitária, ajudando as pessoas, ou é uma associação voltada só para os religiosos ali? Não, a Associação comunidade? Buda Dharma, ela surgiu para ela criar meios para a gente fazer um tipo de trabalho social que é muito importante, que é a educação. Né? Então, nós trabalhamos com a questão do diálogo interreligioso. Que legal. E atuamos no ensino da estrutura budista, né? Do lado budista, também do lado cristão. Nós temos os 2 estudos, né? Diariamente, são muitas aulas. E a pessoa se associa, ela tem acesso a todas as coisas que ela quer saber. Que ela gratuito? Ou ela paga uma taxa? É uma taxa pequena, mas que dá direito a qualquer acesso a qualquer conteúdo que ela possa acompanhar, ela vai estudar com a gente. Né? Então é quase como se fosse uma associação escola. Alguém quer fazer um curso lá, vai lá e faz inscrição, né? Participa da associação. Isso. A ideia é que as pessoas possam estudar. Tem atividades gratuitas também. As atividades gratuitas são todas online, então as pessoas podem estar em qualquer lugar do Brasil e acompanhar esse estudo. Até eu olhei para lá porque eu esqueci. Eu ia te entregar 2 livros que eu trouxe da associação. Não tem problema. Na edição, com certeza, o vídeo vai estar aí. Vai estar os livros, esses 2 livros, que é Meditações à Vida do Buda, que foi escrito pelo professor Dr. Plínio Tsai, que é o fundador da associação, e a dissertação de mestrado da Patrícia Palazzo Tsai, que é a esposa dele também, que ela defendeu o mestrado dela na Universidade Metodista e ela trabalhou com a questão de responsabilidade universal e direitos humanos. Olha que legal. Interessante, hein? Então, ela está conectando as noções de direitos humanos com princípios de dentro da tradição budista, particularmente do Dalai Lama, né? Que legal. E é o tipo de conteúdo, é o tipo de material que a gente produz para as pessoas terem acesso e trazerem aí novas formas de pensar, né, de melhorar propriamente. Essa é a nossa ideia. Então você disse que trouxe os livros e ficou dentro da mochila. Ficou na mochila lá em cima. É que ela não pôde descer aqui com a mochila, que nós estamos gravando, o estúdio fica bem dentro de uma biblioteca e o pessoal sugere que a gente deixe a mochila lá. Né? Ficou lá, mas com certeza ela vai me entregar se eu não esquecer. Se der tempo, a gente... Mas com certeza senão a gente eu te mando pelo correio. Manda pelo correio depois, né? Mas obrigado pelo presente. Esses 2 livros tá que eu trouxe para você conhecer, que eu acho que é importante, né? E nós temos outros livros e materiais que são produzidos. A gente procura deixar as coisas a preço sempre módico, né, para que a gente possa manter a associação, mas também as pessoas tenham acesso ao conhecimento de qualidade, num preço que elas consigam, né? Então, as pessoas colaboram com a associação sendo um sócio, ele pode fazer doações em dinheiro ou comprar materiais que vocês fornecem lá, ou fazendo curso também, fazendo curso, que está colaborando também com a associação. Né? A pessoa entra, ela pode participar desses grupos gratuitos, que é baseado nesse livro, Meditações à Vida do Buda. Aliás, esse livro, por uma gentileza, uma bondade desse autor, né, que é o Plínio, ele colocou o PDF disponível no site. Então, a pessoa entra no site buda.org.br, ela entra na parte de publicações, ela baixa o livro da Vida do Buda, que é uma estrutura de reflexão e de meditação que ele fez e que nós usamos para as pessoas como base, para as pessoas irem conhecendo um pouco da história do Buda. Né? Que legal. Agora, além de você fazer parte da associação e você está como presidente da associação, presidenta ou presidente? Pode ser presidente. Pode ser presidente. Então tá bom. Não vou polemizar, não. Fica tranquila aí, aqui você tem liberdade. Não, eu prefiro presidente. Prefere presidente? Como presidente da associação. Isso. Você também é formado em História, mestrando ou doutorando em Ciência da Religião? Não, eu terminei o doutorado em dezembro. Eu fiz graduação e mestrado em História na Unicamp e eu concluí em 2010 o mestrado. Eu comecei a dar aula na época, assim, já em 2010, e eu deixei para fazer o doutorado depois. Né? Eu comecei a trabalhar no ensino superior na época e eu decidi que eu ia me dedicar a essa questão do budismo. E a gente tinha muitas aulas, elas tomavam muito tempo também, né? Elas eram muito intensas. E um pouco depois eu já decidi que eu ia ser monja, em 2011, foi quando eu tomei os votos, em 2011.
e decidi que eu ia morar. Primeiro eu fui morar na associação, aos poucos eu decidi tomar essa decisão de tomar os votos, de ser monja, né? E aí eu não deixei mais, né? E aí, mais ou menos em 2018, 2019, nós começamos a trabalhar para estruturar um curso de ensino superior de teologia natural budista. E dentro da associação? Dentro da associação. Foi criado um instituto... educacional também, né? como se fosse assim, a associação ela é um chapéu, e embaixo é um guarda-chuva, e embaixo dela tem 2 institutos. Um que chama-se Tomasiano, que é de estudos cristãos, puxado para o lado católico, e o Instituto Pramana, que é o instituto voltado ao ensino da tradição budista, teologia natural budista, né? Então, a gente produziu esse instituto, o curso dele, ele segue as diretrizes do MEC para o curso de ensino superior de teologia. Mas esse curso, agora, ele é uma graduação livre. Ele ainda não tem o reconhecimento. Não tem o reconhecimento do MEC ainda. Mas está lutando para ter? A gente está preparando. Nós fizemos toda uma adequação de espaço físico para isso, com salas, temos biblioteca, tudo bonitinho, para que a gente possa trazer o MEC para... E a instituição fica próximo de São Paulo, próximo de Campinas? Fica em Valinhos. Em Valinhos, né? Isso, bem próximo. Quem está em São Paulo aí... Perto do pedágio, depois de Vinhedo. A gente acho que eu conheço aquela região ali. Mais ou menos ali. Bem, e é um espaço muito bom que nós temos agora para atender essas exigências, acompanhando toda a documentação. E aí, o meu doutorado ele veio na esteira disso. Porque eu comecei a preparar o material para a disciplina de História da Tradição Budista. E aí eu comecei a ver alguns nomes que me chamavam muito a atenção e que eram autores europeus. E eu pensei, nossa, esses autores europeus bem no século XIX, porque a minha pesquisa do mestrado tinha sido sobre o século XIX aqui no Brasil, né? Sobre como a pesquisa em história do Brasil no século XIX era muitas vezes pessoas que tinham formação intelectual, mas eram políticos. Entendi. Então eu tentei mostrar como o impacto político do século XIX, do Brasil Império, impactava na história. Mas você não envolveu religião nesse momento? Não, isso foi meu mestrado. Porque eu não conhecia ainda, eu não estava estudando budismo. Eu estava começando no budismo quando isso aconteceu. E antes de você estudar budismo, você fazia parte de uma outra religião? Não, eu não tinha nenhuma... Nenhuma religião? Não tinha nenhuma... A minha família é católica, né? Minha mãe é católica, meu pai também. Mas você não frequentava, mas né? Nós não estávamos frequentando. Não frequentávamos. Isso inclusive, mas impacta na minha história depois. Em algum momento você chegou a deixar de acreditar em Deus? Ou você acredita ainda? Como é que é? Não, eu acredito. Eu não deixei de acreditar, mas eu não tinha uma vivência religiosa. Entendi. Isso era uma coisa que existia como um pano de fundo, mas que não era determinante no meu cotidiano. Entendi. Isso mudou bastante quando eu comecei a conhecer o budismo. Mesmo o lado de conhecer o cristianismo, para mim foi muito importante a formação dessa associação e conhecer esse fundador e todas as pessoas que fazem parte, porque a gente não deixa de lado esse estudo do cristianismo. A gente entende que o Brasil é uma religião... Até porque a história, né, tem a ver com... Você vai esbarrar várias vezes ali com pessoas que, na Idade Média, por exemplo, que não tinha como dizer que ela não era uma pessoa religiosa, né? Perfeito, exato. E o Brasil é um país cristão. Durante muitos anos, ele foi praticamente um país católico. Isso vem mudando nos últimos anos. Isso determina os valores sociais nossos. Então, nós precisamos conhecer isso a fundo. A impressão que eu tenho é que, ultimamente, um grupo de políticos parecem querer implantar no Brasil o teocentrismo. Você não percebe nisso, não? Isso é uma discussão até, assim, como é que eu vou dizer... espinhosa, né? Porque a gente entende que quando surgem novos grupos que têm suas próprias identidades, eles vão buscar apresentar no ambiente político a sua ideologia religiosa, né? A sua identidade, e eles têm direito de estar lá. Eles têm direito de propor ideias baseadas na sua vivência, né? na sua visão de mundo. A questão que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado é que a visão do Estado, a laicidade do Estado não pode ser rompida em nome de uma ou outra religião, porque no momento que isso acontece, para a gente ter um conflito é muito rápido. Né? A gente começa a romper com as liberdades que foram conquistadas às duras penas. Né? E eu acredito que isso é um tanto perigoso, porque aí aquele que toma o poder, entre aspas, né, que é eleito pelo povo, ainda estamos numa democracia.
e o seu subordinado, que não faz parte daquela religião que ele frequenta, já é visto com um olhar assim meio que distante, né? Meio que preconceituoso, porque o proselitismo que essa pessoa traz, geralmente, é muito forte, e ela traz como se fosse a sua verdade, a verdade plena, e acaba excluindo aquelas pessoas que não pensam iguais, né? Exatamente. Você tem é muito fácil de gerar conflitos com identidades novas. Tem uma autora que nós estudamos na Metodista, né, no programa Ciência da Religião, que ela fala exatamente sobre isso, sobre como algumas identidades religiosas, quando elas são novas, elas às vezes partem para algumas ferramentas para conseguir se consolidar. E uma delas é criar uma espécie de resistência e de intolerância às demais, ou então utilizar da tradição, de outras tradições. E vai fazendo um sincretismo, assim, Colocando misturando a religião trazendo com a política. trazendo símbolos para dentro que não eram dela, mas são emprestados, modelos que são emprestados. E aí isso vai se transformando e vai criando uma religião que tem uma estrutura que é um tanto quanto frágil. Por isso mesmo ela evita de dialogar. Eu acho que quando as pessoas têm uma certa certeza das suas crenças e dos seus valores e têm uma clareza sobre isso, dialogar é mais fácil. E por isso que a gente fala dessa questão da importância. A pessoa vai vir estudar budismo, a gente sempre fala, tudo bem, mas participe das atividades do cristianismo para você não acreditar que você pode simplesmente romper com tudo, né? Como se fosse uma coisa isolada, né? Como se você soubesse com o que você está rompendo, porque na maior parte das vezes a gente não sabe. Nós temos algo muito em comum, né? Eu nem sei se me apresentei, mas o pessoal aí já me conhece. Meu nome é Wilson, né? E eu estudei História. Olha, também, sou historiador. Não sabia. Né? Dei aula de História para ensino médio. Não fiz mestrado em História, mas eu fiz História do Cristianismo. Olha, uma pós-graduação em História do Cristianismo. E depois eu fui cursar Teologia. Por isso que eu falei que a gente tem muita coisa em comum. Olha, nós temos muito em comum também. E a primeira vez que eu trago uma historiadora aqui, né? Também eu teóloga. Eu tô fazendo Teologia. Tá fazendo Teologia também. Tô cursando Teologia. E é interessante isso que você está trazendo aqui, porque um professor meu dizia, né? Heresia é um lado da verdade que ficou louco. Então toma aquela parte ali como se fosse a verdade absoluta isso pode correr no risco de eu me tornar um fanático religioso. É uma pessoa também. dogmática, né? Exatamente. Um fundamentalista ali que não dialoga com ninguém mais, né? Fica muito difícil. É que se eu tenho a verdade, você quer determinar única. que as outras pessoas vão agir da maneira como... Isso é muito perigoso. E o líder religioso, às vezes, acaba definindo quem está salvo e quem está perdido, né? Porque ele cria um inferno, um céu. Então, se você não faz parte da minha religião, você está no inferno. Se você está aqui, você está no céu comigo. Então... Exatamente. E a gente tem ouvido do lado católico... A gente tem ouvido dizer o seguinte, né, que você condenar uma pessoa ao inferno, você não deve fazer isso, né? Muita arrogância, né? Se colocar no lugar de Deus, assim, né? Deus decide quem será salvo e quem não é, exatamente, né? Exatamente. E isso é idolatria, né? Exatamente. É orgulho, né? É uma atitude que a própria pessoa, quando faz isso, ela está se colocando nesse lugar, né? Então, eu acho que é importante a gente conhecer. Isso foi uma coisa que eu aprendi a partir desses estudos. Eu vou dizer que nem todo budismo faz isso. Mas a Associação Buda Dharma faz... Ela tem esse leque de abertura, Ela né? faz isso por conta da importância que isso traz, inclusive para a pessoa... Não, eu quero ser budista. Não, eu quero ser monge budista. Mas você entende o que é religião, a sua, que existia na sua família antes de você estar aqui? Ah, não entendo, eu quero romper com ela. Mas você está rompendo com o quê? Por quê, né? Se você quer romper, por quê? Você estudou, né? Exato. Conhece vamos estudar profundamente. aqui. Mas a partir do momento que eu faço esse estudo do budismo, sem ter uma noção de como que é na nossa sociedade, eu começo a colocar um monte de valores que está na tradição dentro da tradição budista que não são da tradição budista. E aí isso vai criar uma série de traduções que vai deixar a pessoa mais confusa e não vai fazer o objetivo do budismo, que é tirar ela do sofrimento. Vai aprofundar o sofrimento dela, porque ela vai ficando mais confusa. Então, é essa mentalidade que... Essa é a nossa visão. É interessante você trazer essa visão aqui, porque há um pressuposto, pelo menos eu acredito que muita gente tem aí que está ouvindo a nossa conversa, participando da conversa, que o budismo é uma religião mais separada, afastada. Nem sei se pode ser chamada de... Pode ser chamada de religião? Pode me corrigir aqui, tá? Pode ser chamada de religião. Pode ser chamada de religião, Sim. né? É uma religião assim, um pouco mais afastada, que não dialoga muito com as pessoas. Até porque
se fala muito em monge, a gente tem essa ideia de que monge fica no mosteiro ali, é mais ou menos isso, né? Então fica muito a par da sociedade, mais afastado, meditando, e parece ficar a par da realidade atual que nós vivemos. Explica mais sobre isso, porque isso quebra preconceitos também, né? Essa sua observação é muito pertinente e existe uma história em torno desse comportamento do âmbito monástico com a sociedade. A gente tem que pensar que aqui no Brasil a gente vê só um pedacinho muito pequeno do budismo. Quando a gente fala de Ásia, quando a gente fala de China, Tailândia, Vietnã, Sri Lanka, a gente está falando de um budismo que faz parte do cotidiano das pessoas, da mesma maneira como o cristianismo faz aqui no Brasil. Faz parte. Mas ainda assim havia essa crítica secular ao budismo, aos monges, especialmente na China, onde os monges eram mais conhecidos por dar pequenas orientações a quem não era monge, que é chamado de leigo, e fazer ritos funerários. E aí, no começo do século... Então, a religião não era muito aberta? Era uma religião mais fechada. E os leigos, eles são aqueles que fazem doações para que os monastérios continuem existindo. Mas eles não ensinam. Nem aprendem. No caso, o leigo não tinha uma escola como vocês têm aqui no Brasil. Não, um monte de coisa exclusiva para os monges. Né? E aí surgiu esse movimento na China chamado budismo humanista, ao qual nós, da associação, nós temos uma proximidade, né, uma missão junto desse movimento de budismo humanista, que é o budismo que questionou isso. Foram mestres que surgiram que falaram, não, o budismo precisa ser para os vivos, né? Os monges têm que estar atuando socialmente, eles não podem estar isolados da sociedade, e isso é ruim para eles estarem isolados da sociedade. Eu poderia fazer um paralelo aqui, que houve uma reforma budista, quase isso, não? Eu estou exagerando bastante. Eu acho que não... Ou uma conscientização. Não, eu acho que é uma conscientização. Seria melhor isso, né? Porque quando a gente fala reforma no caso do cristianismo... fazer assimilação é muito forte, né? Porque é uma a gente pensa ruptura, quase, a gente né? pensa no protestantismo surgindo, né? Não, porque o budismo humanista ele foi abarcado, ele foi aceito, ele é praticado. Então, existem muitos impactos do budismo humanista para nós hoje, que são que a gente até às vezes não vê. Né? Então, por exemplo, eu sou da tradição Gelupa, que é a mesma do Dalai Lama. Nessa tradição, é muito comum que os monges e as monjas não estejam fora do monastério. Não trabalhem e tudo mais. Eu sou professora de escola pública. As demais monjas da nossa associação, elas também todas são professoras de escola pública. Então, você mora num tipo convento também, na associação? Eu moro na associação. Tem uma casa lá específica? Sim, tem um espaço que as monjas moram. Que as monjas moram. Exatamente. Mas vocês podem sair e trafegar livremente. Sim. Como você veio para cá, obviamente. Como eu vim para cá e eu vim da escola. Né? Eu estava lá, eu trabalho como professora adjunta na Escola Municipal de Campinas, né? E eu sou adjunta, assim, eu sou uma concursada para ser substituta, né? Entendi. E eu estou lá atuando junto desses alunos, né, de uma população carente, e isso faz parte do nosso modelo. Então, a doação que, por exemplo, alguém queira fazer para a Associação Buda Dharma, ela vai ser inteira convertida no espaço físico, na manutenção da associação. Ela não vai ser destinada aos monges. Nós trabalhamos, então essas doações não vêm para nós. Então, esse é um modelo possível que está atrelado também à linguagem do budismo humanista. Vamos entender bastante aqui a religião budista, já que eu estou falando com uma monja. Talvez o pessoal de casa não entenda qual é a função da monja, porque é uma palavra que, embora exista, né, a gente não é muito familiarizado aqui. A gente chama freira, pastora, né? Tem gente que nunca ouviu a palavra. Agora, a palavra monja, eu falei que ia gravar com uma monja, alguém... Mas que é isso? Fez uma observação e falou assim, mas essa palavra existe? É correto falar monja? Eu falei, não, é monja mesmo. É verdade. Né? Já me perguntaram, mas eu te chamo de monge ou de monja? Eu falei, não, se você me chamar de monge fica estranho, porque eu sou mulher. Né? Monja. Me perguntaram isso. E essa pergunta é muito boa, porque as pessoas sempre querem saber se existe um paralelo entre os monges e os padres e as freiras. E quando a pessoa decide que ela vai ser monge ou monja, o que ela está decidindo para a vida dela é uma coisa, a começo, bem específica, que diz respeito ao que a gente chama de pratimoksha, que é um termo que significa libertação individual. É um treino. Ela vai adquirir um treino que vai ser mais intenso do que se ela não tivesse esse treino. Tá, então o primeiro momento é
Se eu quiser me tornar um monge, no caso, né, Uhum. no masculino aqui, então eu teria que passar por um treino. Você vai... Então, a função do monge, a princípio, não é ser líder de uma comunidade religiosa, como uma pastora, Isso uma pode freira. acontecer. Pode acontecer? Mas pode não acontecer. Pode não A acontecer pessoa também. pode desenvolver, ela vai ser uma professora, um professor da comunidade, ele vai estar representando, mas ele pode ser um monge ou uma monja e não adquirir essa formação. Porque isso depende muito da formação dos estudos da pessoa. Tá? De Entendi. como a pessoa está vivenciando os estudos dela, como a prática dela, a facilidade dela com aquilo, o empenho dela. É o que vai determinar dela ser professora ou professora ou não. A princípio, espera-se que os monges eles vão sempre dar um testemunho diferente dos votos e da prática, porque é uma coisa que a gente vive cotidianamente. O tempo todo a gente está observando votos e o nosso próprio comportamento. Então, isso vai criando... isso cria um atrito, na verdade, com o que a gente quer fazer, com o que a gente tende a fazer, com nossos hábitos, com os nossos vícios, com nossas formas de pensar que são equivocadas. Então, a gente vai tentando moldar isso, superar isso. Então, os monges, espera-se que eles possam dar esse testemunho, mas pode não acontecer. Da mesma forma como, por exemplo, uma monja ou um monge pode ser alguém que concede votos ou não. Vai depender de como a comunidade percebe que ele também está Essa vivendo. concessão de votos é feita de maneira particular ali no convento. É um rito. Não se chama uma sociedade, leigos, no caso, para poder assistirem Pode chamar? Nós chamamos. Essa cerimônia existe, Sim, uma cerimônia aberta, eu digo, sim. né? Olha, isso também é uma questão de tradição e do que a gente faz. Porque, em alguns lugares, os monges, somente os monges sabem quais são os votos dos monges. E aí a pessoa toma os votos, depois ela estuda e ninguém tem acesso a isso. E isso é uma visão que acontece hoje em dia em muitos monastérios, inclusive tibetanos. Na nossa associação, nós já fizemos cerimônia de tomada de votos aberta. A pessoa convidou a família, pra assistir, convidou tá. amigos, veio o fotógrafo, participou de toda a cena, não tem problema. E já aconteceu de pessoas estudarem os votos dos monges também, especialmente sob o ponto de vista acadêmico no Instituto Pramana. Tá. Deixa eu perguntar aqui. Perguntar não ofende, né? Então, Pergunta as tudo. dúvidas que poderão surgir lá, eu vou perguntando aqui. O Dalai Lama, né? Isso. Erro de dicção aqui. Ele era casado. O monge, ele faz o voto de celibato ou não? Não, Dalai Lama nunca foi casado. Não foi casado? Não, ele nunca foi casado. O Dalai Lama, ele foi reconhecido como Dalai Lama. Ele era ainda uma criança, e aí ele foi retirado do âmbito familiar dele. Ele foi retirado antes, né? Então ele não casou? Não. Eu pensava que ele era casado. Não, ele nunca filhos, se casou. esposa. Não, Nunca se casou. Não tem filho, não tem nada. Tá. Ele saiu de sua casa muito pequeno. Tem um filme da história dele, chama Kundum, do Martin Scorsese, muito bom. Quando ele é encontrado, esse menino é levado para dentro do monastério, e aí ele começa a ser treinado desde pequenininho, e ele passa a vida inteira estudando. Então, mas ele é o fundador do budismo? Não. Ele não é o fundador. O fundador então. do budismo é o Buda. Ah, você está falando do Buda, tá. agora eu entendi. Buda. Eu confundi os nomes aqui. É o Buda. Aí a gente está falando de Índia. Aí porque foi na Índia que começou o budismo, não? Exatamente. Eu quero falar da origem aqui. Por isso eu falei, não, cara, será que eu li errado? Eu nem me por isso nem eu me falei. atinei que você está falando disso. Então, Dalai Lama não, mas o Buda sim, né? O Buda foi. Ele foi casado, né? Foi. Tá. Então o monge ou a monja pode casar sem problema nenhum. Não, na tradição budista, que vem, por exemplo, dos tibetanos, que vem do grupo do budismo humanista, do movimento Terra Pura, especialmente a gente tem dois grandes sistemas, chama Mahayana e Theravada. A maior parte do Mahayana e todo o Theravada, os monges não se casam, são celibatários. Não se casam. Tem uma parcela uma parcela do budismo Mahayana que é japonês, que os votos dos monges foi reformulado e aí os monges passaram a se casar. Mas o que vem do Buda, os monges deixam a vida em família. Então, ele se tornou monge, depois ele reencontrou a esposa dele estava brava com ele. Sério? Mas aí depois ela resolveu que ela queria ser monja. A mãe do Buda foi responsável por ser a primeira das monjas que liderou o movimento para que as mulheres pudessem também ser monjas. A princípio tinha algum preconceito quanto às mulheres?
Muito problemática a situação. Tinha? Inclusive tem um trabalho de mestrado e doutorado da Nirvana França, que ela faz parte da associação também. Ela fez um trabalho sobre isso, sob a ótica do gênero, falando a respeito de como foi vista essa questão das monjas tomarem os votos e alguns problemas que surgiram depois, alguns votos que poderiam ter sido inseridos e que não vieram do Buda. Mas o Buda ele precisou fazer algumas coisas para as mulheres serem aceitas. Não foi fácil. Já na época dele, na ele época já teve não tinha, era muito difícil. As mulheres não podiam adotar uma vida religiosa. Existiam várias religiões na Índia, né? De sair de casa, de adotar uma vida asceta, tudo isso. Mas as mulheres não, né? E foi a madrasta dele, Mahaprajapati, que foi lá e com outras mulheres da família dele, inclusive, e insistiu para que as mulheres também pudessem tomar os votos. Interessante. Né? Serem monjas, E ele quebrou um tabu com isso. Siddhartha Gautama, né? O nome dele, né? Que é conhecido como Buda, que é o iluminado. É isso, né? Agora eu tirei 10 na prova. Não. Agora, uma curiosidade, você vai ler no livro depois, que o Plínio ele coloca no livro dele, que ele chamava, na verdade, Sarvaarta Siddha. Sarvaarta Siddha. E que Siddhartha é como se fosse um apelido, assim, é tipo Beto. Ah, tá, um apelido carinhoso. É um apelido ali, né? carinhoso. O budismo, vamos falar um pouquinho sobre a teologia budista aqui. Tá. O budismo, pelo que eu sei, eu sou leigo no assunto, não estudei, talvez depois dos livros que você me entregar aí eu vou saber um pouco mais, tá? Mas eu tô com a professora aqui, é mais fácil, né? A gente vai fazendo um caminho direto, mais prático aqui. Ele surge de um conflito que o Buda teve interior com a questão da maldade humana. É mais ou menos assim que ele surge? Tem uma história clássica que se conta que eu vou traduzir ela de uma forma para o nosso tempo, né? Que é antes dele ser Buda, né? Uma das coisas que ele observou e que causou uma inquietação muito grande nele são elementos que fazem parte do que a gente chama hoje a primeira nobre verdade do budismo, que é a verdade do sofrimento. A questão do sofrimento parece que o perturbava bastante, né? A questão do adoecimento, do ficar doente, do envelhecimento. O sofrimento seria mental, só que ele atribui ao físico e mental? Físico e mental. Um todo, porque né? quando você olha o envelhecimento, ele é uma coisa extremamente fragilizante. E ele teria observado essa questão também. Existe um sofrimento que é o sofrimento manifesto, que é a dor. E isso a gente experiencia no próprio corpo. Então, a questão da doença, a mesma coisa. A pessoa desenvolve uma doença, ninguém entende qual é, e de repente ela tem que perder um membro do corpo dela. Vai sendo mutilada ali, viva ainda. Vai sofrendo, né? Sofrendo. Agora, imagina na Índia, 5 séculos antes de Cristo. Porque ele começou, acho que no 6º antes de Cristo. Ele está lá no... O Buda, ele está lá sexto, né? no século 5 antes de Cristo. No 5º já começava, né? Já começou ali, né? Onde ele está no tempo, né? E aí tem uma discussão sobre a cronologia dele também, mas outra hora eu te conto. As datas como professor de história são aproximadas, né? Eu vou te contar como professor de história depois. Assim, né? Então, exato. Tem umas discussões sobre a cronologia, mas eu costumo colocar ele no século 5, né? Que é o mais próximo. Imagina, nessa época, as pessoas morriam facilmente de qualquer coisa, né? Então, não tinha muito... Até dor no dente. Nossa, já pensou? Morreu muita gente aí com dor de dente. Dor de dente, dor de ouvido, infecções várias. Ele mesmo, ele morreu com muita idade. Mas ele morreu com um problema no intestino, né? Que talvez fosse hoje... Tratável, né? Tratável, né? Então, isso é uma... Então, a observação desses sofrimentos, que a gente chama de inexoráveis, inexoráveis, foi um catalisador para ele, de pensar, meu filho acabou de nascer, tem aqui essas pessoas, as pessoas que eu amo, eu mesmo, todos nós estamos sujeitos a essa realidade, e a gente aprende desde pequeno, quando a gente pergunta sobre essas coisas, né? Não sei você, mas os meus pais me pediam para eu não falar sobre isso, de eu não pensar sobre isso. Não se preocupa com isso. Como se não tivesse... como se não saber resolvesse o problema, né? Não, isso não vai afetar você, vai demorar muito. Deixa para lá, agora não é o momento. Não é o momento. Porque e crianças sofrem também. Ele vê um coleguinha na escola que sofre, deixa de ir à escola porque está doente, né? Fica internado, crianças com câncer. Então, o sofrimento atinge também, Raimundo e todo mundo. Todo mundo. Nasceu, né? E alguns nem nascem, chega a nascer, né? Morrem antes. Você está agora quase literalmente citando um poema que tem, chamado Danar Varga. A gente tem o livro desse também, que é o primeiro capítulo sobre impermanência.
que é uma reflexão sobre a morte e sobre isso, né? Ele fala: alguns morrem enquanto estão no útero, alguns morrem no solo logo ao nascer, alguns morrem quando aprendem a engatinhar, alguns morrem logo que aprendem a andar, alguns morrem velhos, outros morrem jovens, alguns morrem na melhor fase da vida. É uma dura verdade, né? É uma dura Como verdade. é possível se sentirem seguros e pensarem: eu sou jovem, ainda tenho muito tempo de vida? Então, esse poema, por isso que eu falei, você estava citando praticamente isso. Sem saber o poema, não sabia nem esse poema. Mas é essa reflexão. E por que as pessoas, na maior parte das vezes, elas sentem isso, que elas não conseguem falar sobre isso? Porque não tem uma saída. Porque é uma coisa que você tem que enfrentar e não tem jeito. E aí o budismo ele vai dando ferramentas para você suportar isso, porque Sim. o monge não está livre do sofrimento também. Não Exatamente. A gente está, na verdade, fazendo uma coisa que é desafiadora, né? Porque, por exemplo, para mim, quando eu tomei os votos, a questão estética foi um assunto que me pegou bastante, né? Porque eu gostava de usar o cabelo grande, brinco, decote, né? Eu usava. Quem vê foto minha na época não acredita, né? Mas assim, isso é tudo distração. A ideia... E para uma mulher que é mais vaidosa, é muito mais difícil tornar uma monja, muito mais difícil. né? Não, Porque mas então, é isso que eu estou dizendo. Tem que rapar o cabelo, né? Essas coisas são distrações. Então, são distrações do quê? Da verdade de que existe algo que está acontecendo conosco, que vai chegar e eu não estou preparado. Eu não estou preparado para a morte e para o meu adoecimento. Tá, quando você fala em distrações, vê se eu consigo entender ou eu estou perdido aqui no meu pensamento, tá? Porque quando você falou que usava cabelo, usava brinco e tal, possivelmente se vestia diferente, como as mulheres... Sim. Você está entendendo, né? Todo respeito aqui. Pode falar mesmo, não tem problema. E aí você adota uma postura diferente. Você se tornou monja, monja, né? Monja. Olha eu errando aqui. Monja e adota uma postura diferente. Você tem que raspar o cabelo. Aí isso quer dizer o quê? Porque num futuro você poderia ficar sem cabelo, então você já adianta isso para uma preparação futura? É isso que você queria dizer nas suas palavras iniciais aqui? Quando você começou a explicar essa questão aí do... Não exatamente, mas isso que você falou é verdade. Mas é mais no sentido... o tempo que eu gasto na vaidade, na preocupação com a minha imagem... É mais para cuidar do presente, então. O tempo que eu penso e eu fico tentando manter uma identidade como uma pessoa que tem uma aparência que tem que ser jovem, que tem que ser bonita... Perfeita, né? E que tem que ser perfeita. Agradável aos olhos da sociedade. Exato. Seus também, né? E às vezes as pessoas conseguem fazer isso, muitas vezes. As pessoas conseguem manter esse visual e essa identidade. E aí, quando essa identidade ela não está mais presente, isso causa um choque. Agora, quando eu tiro logo de cara e eu falo, quem eu sou? Eu sou o meu cabelo? Eu sou essa maquiagem forte? Eu sou esse brinco? Eu sou em essência, né? Eu sou... É mais ou menos isso, eu posso dizer, não, agora eu sou a carequice, então o meu cabelo tem que estar lustrado. É fácil de mudar a identidade também. Eu estou querendo dizer assim, então eu vou romper com o choque e com a necessidade de cotidianamente, eu estou olhando no espelho, eu estou cuidando sempre dessa imagem para que ela seja considerada de uma forma positiva. E no começo... Antes de eu raspar zero mesmo, a minha preocupação é o que as pessoas vão pensar. Porque eu ficava pensando nisso. É uma decisão difícil, né? Para a mulher, eu acho que é bem mais difícil. As pessoas vão pensar, elas vão achar estranho. Homem, né? Eu já não tive coragem de rapar meu cabelo. Meu pai cortava baixinho o meu cabelo quando eu era criança. Eu queria sempre deixar o cabelo crescer e tal. O cabelo não é tão liso, né? Mas eu queria ter o cabelão na época. Chitãozinho Chororó tinha um cabelo grande, né? Era aquela moda lá quando eu nasci. Eu sei mas como nessa é que época. Imagina para a mulher. Então tem que ter uma renúncia muito grande. Então, e o exercício é exatamente esse. De renunciar e ver o que acontece. E observar que, assim... Quando você entrou pro budismo, você entra normal, né? Cabelo comprido. Não, ninguém precisa ser monge. A pessoa decide ser monge se ela quiser. Nós somos minoria. Nós monjas somos minoria. A maior parte das pessoas... A monja é que precisa realmente raspar o cabelo. O monge também raspa. O monge também, né? Na verdade... Mas no caso, o leigo não, né? O leigo não. Se eu quiser me tornar um budista, eu não preciso rapar o cabelo. Leigo e leiga, normal, pode usar tudo, que pode ficar tranquilo. Isso daí fica no âmbito pessoal, porque a pessoa está treinando o que ela quer fazer. Mas se a pessoa quer ser monja, aí ele vai enfrentar essa questão. E quer ver outra questão que a gente enfrenta? Que faz parte do exercício também. Essa questão de você não ter família. De você não vai se casar.
tá? É uma decisão difícil, né? Isso é uma coisa marcante, porque na maior parte das vezes, quando a gente está buscando um relacionamento, não é só o relacionamento, é a companhia, é o não estar sozinho, é a segurança, é o estar numa determinada microsociedade, é querer ter filhos, é ter a continuidade da sua vida. Exatamente, né? Tudo isso. É você ter... É uma renúncia completa. É o lado afetivo, é o lado sexual. Isso tudo está envolvido, é muita coisa. Então, isso também Mas isso não aumenta o sofrimento? Porque o ser humano foi feito para viver em sociedade e quando você... Embora você se junta a um grupo de monjas, no caso, a gente vai monges, estudando, né? a gente vai estudando temas que vão adentrando essas questões e outras que às vezes não... E vão substituindo. E elas vão dando uma outra visão para essas relações e outras possibilidades. Por exemplo, eu como monja, eu acabo participando de muitas vidas, de muitas pessoas. A ideia é justamente tirar essa questão da imagem, tirar essa questão da família. Eu tenho tempo para estudar, para meditar, para me dedicar a ensinar, para estar perto das pessoas, sem que eu tenha... assim, agora eu tenho que voltar porque eu tenho que cuidar da minha família, entende? Você então, se desprende daquilo para uma missão, para outras pessoas. Você acaba ajudando famílias, no caso, né? Acho que você essa entra mais como uma missão. Assim. Exatamente. É interessante isso aí, né? E parabéns para aqueles que decidem como você. Obrigada. A fazer isso. Realmente tem que ter um exercício mental. E aí onde eu queria chegar? É um exercício. Porque na nossa cultura aqui no Brasil, você é brasileira, né? Sou. Brasileira. Aqui é muito mais difícil. Talvez quem já nasce numa cultura... que é budista, deve ser mais fácil. Da Índia, parece ser mais fácil. Não Até sei porque se é valorizado. A pessoa tomar votos de monge é valorizado nesses países que são... Nos países que são. No Brasil é meio irrelevante. No Brasil, depende se a pessoa teve contato já. Às vezes é chocante, a pessoa se incomoda. Seus familiares o que você está fazendo? questionaram? Hã? Seus familiares questionaram? O meu pai, ele ficou muito contente. Eu me lembro que ele chorou, eu não esperava. Ele ficou... Porque meu pai, ele é psicólogo, então ele tinha tido uma proximidade com o Jung, né? Fala do budismo. Ele lia muito um autor que fala bastante... O Jung era budista também, não? Ele aborda o budismo. Não sei se ele era budista. Tá. E aí ele chocou. Seu pai, então... Não, meu pai achou... Ficou de boa. Meu pai gostou, ficou muito contente. Ele não gostou que eu mudei muito o visual, que ele gostava muito do meu cabelo. Ele às vezes pergunta ainda, fala, viu, filha, você não quer deixar um pouquinho mais de cabelo? Assim, não precisa passar no 0, sabe? A minha mãe ficou muito nervosa. Isso foi um conflito. Ela achou que era com ela e não era, né? E foi muito interessante porque alguns anos depois, quando nós começamos a aprofundar nessa questão dos estudos do cristianismo, e eu comecei a conversar com ela, tinha um monte de coisa que ela não sabia, tinha coisa que ela sabia e não lembrava, tinha coisa que ela gostou de conversar, eu comecei a falar com ela, sabe? Sobre a Bíblia, sobre a vida dos santos, que isso marcou muito meus estudos. E isso fez com que ela simplesmente entendesse o que eu estava fazendo. Ela hoje fica muito contente, tá? Não tem mais nenhum conflito. Tem um orgulho mais da filha, né? Exatamente. Com a religião que ela escolheu. E foi muito engraçado, porque às vezes ela briga com meu pai, ela fala, filha, você pulou uma fogueira, hein? Olha... Eu estava dando uma pesquisada aí sobre a questão do sofrimento. Recentemente aí... tem a ver agora um pouco de psicologia, mas eu fiquei até pensando e vou até perguntar para você. Tem um filme aí que está estourado nas bilheterias, que as criançadas gostam, que é o Divertidamente, né? Já tem o 1, o 2, não sei se já saiu o 3. Tá. Você já assistiu esse filme? Vou dizer que não. Não vi nenhum, nem o 2. Mas lá ele trata de alguns comportamentos, como raiva... Mas eu sei sobre o que é. Raiva, angústia, medo... Eu sei que agora tem uma ansiedade, né? Que não ansiedade. Tinha. Vai acrescentando, acho que nos episódios que eles vão fazendo aí, vão acrescentando. E o budismo, ele trabalha muito isso aí, né? Você lidar com o sofrimento, com os medos. Ele está bem atrelado com a psicologia? Você acha que... Porque o filme parece levar para psicologia. Mas será que tem a ver também com o budismo? Totalmente. Assim? Inclusive, quando o Ocidente foi trabalhando com a tradução e com a chegada do budismo e tal, nas academias e universidades europeias, uma das formas que eles foram comparando, trazendo, é chamar de psicologia budista. E eu faço um curso na Universidade do Sri Lanka, chamada Kelaniya, e eu já tenho o diploma, já fiz a graduação, legal. Agora eu estou fazendo mestrado, né? Eu, o Plínio, a Nirvana, a monja Estela também.
E a gente tem uma disciplina de psicologia e psicoterapia budista, Interessante. aí eu vou te falar, Aham. que é a chave da questão, que é o Abhidharma, Ah, é? que a maior parte das pessoas não conhecem, e que é Abhidharma, que é uma Aham. estrutura de conhecimento que vai falar das emoções nomeadamente. Essa emoção é isso aqui, Uhum. ela é definida desse jeito, ela surge, quando ela surge, ela traz tal problema, o antídoto para ela é tal. Então, isso é Interessante isso aí, né? bastante É atrelado bem à questão interessante da mesmo. Acho que psicologia. todo mundo deveria saber para poder lidar com as próprias É, emoções, né? eu vou Porque dizer, não é fácil, né? não, eu acho que é fundamental. Tem uma categorização na tradição budista, Uhum. em termos de fatores, essas coisas são chamadas de fatores. E no nosso instituto, no Pramana, a gente tem o Plínio, que dá aula disso. Uhum. Ele já está, acho que no terceiro ou quarto livro de Abhidharma, que é para justamente a gente conhecer essa parte do budismo que é fantástica e que é transformadora. Quando É a gente interessante. começa a olhar assim as Uhum. definições, tem listas, assim, isso aqui é aflição, isso aqui é virtude, isso é universal, isso é particular. Muito legal. Interessante isso Então, aí. eu acho que eu ouvi divertidamente, e a psicologia talvez tenha dialogado com essas Com coisas, essa... que é bem antigo. Aham. Os autores de Abhidharma, eles são, vai desde o Buda, mas os autores que a gente trabalha, tem um autor que é o Vasubandhu, está no século IV depois de Cristo. Olha quanto Olha, tempo quanto faz. tempo, né? É. Interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho, aí o tempo está passando, está voando aqui, né? Mas temos Eita, alguns minutos tá ainda aí. bom. Queria que você falasse um pouquinho ainda sobre a teologia budista, sobre a questão do karma. Karma, tem um outro termo também que é usado. Dharma? O Dharma e o karma, né? Isso. No- A diferença dos dois aí. Na O tradição Dharma... budista, a palavra. Primeiro, Dharma. Dharma é uma palavra que tem muitas definições. Pode significar ordem, lei, justiça. Mas a gente usa muito na tradição budista como sinônimo dos ensinamentos do Buda. Especialmente Tá. quando a gente coloca o termo Buda na frente, Buda Dharma, Uhum. que é o nome da associação, né? Uhum. Aí a gente está falando do conteúdo, né? Então, mas a Da palavra parte Dharma teórica. é da parte teórica. Fator, Uhum. Dharma também pode significar fator. Muitos significados, né? Karma, na tradição budista, né, que eu aprendi de acordo com o autor Lama Tsongkhapa, que é um autor do século XV, né, do século XV. Ele explica karma como atividade, e é assim que a gente usa, como tendência e como atividade. E é diferente das tradições indianas que existiam antes do Buda e que continuam existindo, como a hindu, por exemplo, que vê karma mais como uma espécie com algum peso. Não, mas não é nem assim. Acho que na nossa sociedade a gente colocou karma com esse sentido. Tal pessoa é meu karma. Como né? se fosse um peso. Isso aqui é meu algo karma. que eu tenho que carregar, que eu não queria carregar, Exato. mas... né? Tipo, É um problema. É um problema, como se fosse um problema. Mas Acho que definição melhor seria essa, né? Mas quando a gente vai vendo o karma, é a tendência de alguma coisa, é a atividade, o movimento daquilo. Então, por exemplo, um hábito que a gente tem, que a gente costuma fazer, né, aquilo ali, dependendo da motivação que eu alimento junto com aquele hábito, vira um karma, vira uma tendência. Eu vou repetir aquela tendência. Eu vou tender... Seja ela boa ou má? Boa ou má. É Boa ou como má. uma lei de como funcionamento das coisas. É lei da causalidade. É como se... Da causa e efeito? É causalidade. Só que ela não é uma causalidade assim, tipo, eu vou ter que sofrer agora para pagar o que eu fiz os outros sofrerem. Não funciona assim. Depende de uma série de elementos. Mas é mutável. E é essa a lição mais importante do Buda. Tá. É mutável. A gente pode mexer. Talvez a gente tenha que sofrer porque, errei e tal, não sei o quê, tudo bem. Mas é possível mudar. Essa é uma chave É importantíssima. interessante isso aí, né? É. O budismo acredita na reencarnação ou não? Uma pessoa que em vida ela consegue chegar à iluminação, à perfeição? Ou não? Eu nunca conseguirei chegar, uma monja nunca conseguirá chegar, um Essa monge? questão da reencarnação, ela está na tradição budista também porque o Buda estava em um meio social, religioso, cultural, que se falava de reencarnação e que dava sustentação às castas, inclusive. A pessoa está lá, o karma dela ser Dalit, né? Dalit não. É karma da pessoa ser guerreiro ou ela ser escrava e tudo mais. Ela tem que viver aquilo ali. Na próxima, se ela viver direitinho aqui, ela vai conseguir melhorar. E até ela ser sacerdote, que é o melhor de todos,
que aí ele está mais perto de Brahma e ele vai voltar a ser Brahma. O Buda fala, não tem nada disso, ninguém melhora só nascendo e morrendo, as pessoas têm que praticar virtudes e é possível você observar na vida da pessoa isso. Então, essa chave da reencarnação aparece no budismo porque ele estava dialogando nisso também. E na história da tradição budista existem vários mestres que atingiram realizações espirituais todos em uma vida. Né? Que a gente poderia dizer, ele já sabe a história dele, ele morreu e todo mundo sabe que ele tinha essas qualidades. Né? Então, essa questão da reencarnação é uma chave que também pode ser vista sob a ótica cultural. Ah, entendi. Mas a pessoa, quando ela atinge o auge da perfeição, ela reconhece isso ou não? Ela nunca vai chegar a reconhecer isso? Reconhece. Ela reconhece que ela reconhece. E nos textos tem parâmetros para isso. Tem é? parâmetros que geralmente os mestres vão sabendo e eles sabem perceber no aluno onde ele está indo, se ele fizer as práticas. E aí ele também consegue perceber onde ele está, mas normalmente eles não falam, não. Tá. Eu vou fazer uma comparação aqui, talvez seja até... Eu acho que não é desrespeitosa, mas talvez o pessoal poder entender. Porque no cristianismo, a perfeição é você seguir os passos do Cristo. Tá? E tem passagens da Bíblia que vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, você aceita Cristo como salvador pessoal, né? A salvação é em Cristo. Tal. E ele vai operando em você o querer e o efetuar. Ou seja, ele vai dando qualidades que em algumas passagens da Bíblia é chamado frutos do Espírito, que é amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e tal. Né? Mas essas atribuições é imposta na vida do crente não pelos méritos dele, mas pelos méritos do Cristo. No budismo, parece-me que é meio que inverso. Você vai exercitando, vai praticando. Exato. E você vai se esforçando e vai conseguindo chegar até lá. Perfeito. É mais ou menos isso, né? Sabe, é exatamente. Perfeitamente isso. No cristianismo, uma das chaves importantes é que Cristo é Deus, verdadeiro homem. E ele, ninguém vai ao Pai senão ele é o caminho da salvação. Ele né? é o caminho. Que traz a salvação. Existe a graça. Isso daí é muito importante, né, para que a pessoa entenda que ela não vai fazer o caminho, ela não vai percorrer sozinha. Agora, quando a gente fala do budismo, o Buda ele nunca falou que ele era um deus. Ele nunca disse que ele era um com qualquer deus. Pelo contrário, ele falava sempre que ele tinha praticado um caminho. Ele entendeu algumas verdades. Ele estabeleceu um método para que as pessoas entendessem essa verdade também e treinassem a partir desses princípios. Então, é até engraçado. Tem uma história que eu tinha um aluno que tinha muito apego por ele e queria ficar vendo ele sempre. E aí ele fala... Até porque, antes de você contar a história, só interrompendo, desculpa, mas que eu isso? interrompo Pode aqui. contar. Não, imagina. Ele nunca foi um deus, mas existem algumas casas que têm a imagem do Buda ali. Tem. Né? Então, pode contar a história e já entra nessa aqui também. Nessa questão da imagem, né? Da imagem, né? Não, o Buda, ele dizia, se você vê o Dharma, que ele querendo dizer, se você vê meu Dharma, meus ensinamentos, você está me vendo. E aí, quando ele morre, ele fala, eu deixei as explicações. E a partir do momento em que eu morri... A ideia, né? O conteúdo. Eu já deixei o conteúdo. A partir do momento em que eu me fui, vocês têm que entender que eu não estou mais olhando vocês. Vocês têm que fazer por vocês mesmos. Seja a sua própria luz. E tem uma passagem também, né, da Navaka que fala que as pessoas têm que ser seu próprio mestre. O que significa isso? Você não precisa... Você aprende de um mestre, mas quem vai fazer a prática é a pessoa. Você ela pode adaptá-la da sua maneira. Ela tem que se esforçar para entender aquilo na sua própria realidade, sem deixar de lado o que ela está aprendendo. Então, essa que é uma diferença importante. Buda não é Deus, Buda é um professor, né? Mas fizeram muitas imagens deles, realmente. Tem imagens de Buda gigantes, imagem, né? Lindíssimas, douradas, tem isso. Isso tem a ver com o processo cultural dos países. É mais como uma lembrança, mas um budista não adora o Buda? Não adora? Não, mas mantém as imagens com veneração, né, com apreço. Porque aquelas imagens, elas me lembram das qualidades do próprio Buda que eu quero desenvolver.
Tá, Então, mas é a adoração assim. a ele não é ensinada. Ele mesmo não ensinou. Eu me Não, adoro como se eu fosse um Deus, como você não. disse a princípio, não, Não, né? muito pelo contrário. Ele falou assim, quando ele morre, quando ele morre, ele fala exatamente isso. Vocês sejam sua própria luz. Vocês coloquem os ensinamentos em prática. Não aceitem só porque o falou, que o Buda falou. Não é para fazer isso. Coloque e veja na sua vida como é que isso funciona. Isso é uma chave importante para o budismo, inclusive. É interessante, porque eu acredito que muitos cristãos, quando veem uma imagem do Buda na casa de alguém, imagina que ele está adorando ali o Buda, mas não, é apenas um sinal de Não, é um respeito, uma sinal de lembrança. É como se você respeito. deixasse uma foto em casa, né? De alguém que já partiu, você olhasse a foto e falasse, nossa, eu respeito minha mãe que já se foi, meu avô, meu tio. Né? Por exemplo, Você segue os ensinamentos dele, né? a gente tem estátuas nas praças, a estátua equestre de Dom Pedro II, por exemplo. Entende? São modelos de vida que estão ali demarcando uma certa coisa. Só que quando a gente fala do budismo, que tem uma proposta, que tem um sistema de prática constante, então é uma forma de eu estar constantemente lembrando dessas qualidades que eu também quero desenvolver. E por isso tratar com respeito a imagem também, Entendi. né? Então não existe nenhuma adoração, não tem, como você já falou, Não, e nem oração a Buda, não tem. Tem assim, quando uma oração a Buda é feita, a ideia é eu estou orando pelo que eu entendo que é a mente da iluminação. A mente da iluminação que eu mesmo estou desenvolvendo agora. Eu estou cultivando a minha... Por exemplo, tem países que lugares que as pessoas colocam o Buda, colocam várias oferendas. Existe uma explicação para isso. Entendi. Tudo isso desenvolve uma determinada qualidade para mim. É um processo de prática que eu estou desenvolvendo. Não é, o Buda faz... Estou fazendo para ele. Não é ali, o como se Buda ele que tivesse demanda. Não, entendi. eu estou fazendo porque esse processo de fazer, eu estou refletindo sobre coisas e esse processo de refletir, de fazer essa ação, traz para mim determinadas qualidades. Entendi. Traz para mim determinadas virtudes. Tá. Nós estamos caminhando para o final. Passou muito rápido o nosso bate-papo. Passou Eu queria mesmo. que você respondesse bem brevemente aqui. Depois eu quero que você deixe uma mensagem pessoal de esperança, né? Estamos num mundo em guerra o tempo inteiro. É verdade. A questão da morte, bem rápido aqui. Para o budismo, uma pessoa quando morre, ela... Porque no cristianismo há várias vertentes. Alguns acreditam que a pessoa quando morre vai ao céu, né? Outros acreditam que a pessoa quando morre está no pó da terra. E outros... Os espíritos acreditam na reencarnação da alma e tal. Para vocês, quando a pessoa morre, como se define a morte para o budismo? Existem algumas descrições sobre isso. Tem livros, inclusive do Dalai Lama, em que ele fala, né, chama Reflexões sobre a Morte. Tem um livro conhecido, que é o livro Tibetano dos Mortos, que as pessoas também comentam, né? Esse do Tibetano dos Mortos eu não cheguei a ler, o do Dalai Lama, sim. Mas eu acho que um dos pontos importantes para o budismo, com relação à hora da morte, é que ele é uma prática para a vida toda. Então, por exemplo, o 14º Dalai Lama, ele pratica desde que ele era muito pequeno. E estuda e ensina também desde pequeno. E aí ele fala que... Ensina não, né? Mas pratica. E ele fala que ele pensa... as práticas que ele aprendeu... que ele vem treinando ao longo de décadas, ele se criou tanta familiaridade com isso que ele tem medo que a hora da morte dele, ele fique feliz demais, porque ele finalmente vai colocar em prática, que ele fique com a mente super agitada, excitada, assim, sabe? Nossa, agora que eu me preparei a vida inteira para isso. Então, essa ideia de que é uma prática para a vida inteira significa também que é uma observação da própria mente a vida inteira. Quando a gente não pensa sobre a hora da morte, a gente não pensa sobre o que a gente está fazendo agora. Quando a pessoa, às vezes, recebe a mensagem, eu tenho tanto tempo de vida, ela vai mudar, às vezes, a vida dela. E às vezes o pouco tempo que tem vive mais intensamente que se tivesse 30 ou 40 anos ainda de vida. Né? Exatamente. Vai gastar mais tempo com a família, vai abraçar mais os amigos, os irmãos. Ali, Perfeito. Por isso que a reflexão sobre a morte ela é tão central. Porque a gente vai começar a pensar sobre a morte e vai pensar, ok, essa vida humana é maravilhosa, ela tem uma série de possibilidades, mas eu estou gastando meu tempo que é finito. É como se eu estivesse achando que eu ganhei na loteria e o dinheiro é infinito, e não é. Ele tem um tempo, ele tem uma... Né, ele não é inesgotável.
Então, a ideia é, a partir do momento que eu penso sobre a hora da morte ou a possibilidade de adoecer, o fato de que, inevitavelmente, eu vou envelhecer, o que eu estou fazendo com o meu tempo agora? E essa escolha ela tem que estar voltada para a prática de virtudes. E aí, no caso do cristianismo, essas que você falou, a pessoa pode olhar para isso, que até inclusive está na Bíblia, né? Você tem o Eclesiástico, ele fala... eu não lembro agora. Eclesiastes. O Eclesiastes. O Eclesiastes ele fala muito sobre isso, vaidade das Vaidade, vaidades. tudo é vaidade, né? Exatamente. Correr atrás do vento. Correr né? atrás do vento, pensar sobre... E ele fala sobre isso, E exatamente. fala a questão do tempo também, Eclesiastes 3, né? Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Isso. Então você pensa no futuro, mas com o objetivo de mudar o seu presente. Agora eu vou treinar, eu tenho que treinar para minha mente estar em paz, para que a hora da morte minha seja uma hora em que eu não vou morrer cheio de arrependimentos, cheio de preocupações, cheio de raiva. Não, essas coisas todas eu consegui enfrentar. Eu vivei minha vida de uma forma virtuosa. E aí isso vai ficar como uma marca na minha mente e perto das pessoas que estão com a gente também, né? Eu acho que talvez aqui eu poderia dizer assim, que a gente deve viver cada dia como se fosse o último dia. Tipo assim, abraçar mais as pessoas, amar as pessoas, ser cortês com todo mundo, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Ser cortês com todo mundo, né? E olhar para essas questões das virtudes e praticar, porque elas não são fáceis. É difícil. Tem coisas que a gente fala, nossa, que legal, generosidade, vamos praticar, paciência e tudo mais. Mas aí você pega no trânsito. Ali está o teste. Mas aí você é assaltado. Mas aí alguém da sua família te pede uma coisa numa hora que é assim, você está no talo para alguma coisa, você tem 2 minutos para não sei o quê, e de repente você tem que resolver um problema, às vezes de um amigo. Né? E a maneira como a gente lida com isso vai mostrando como a gente está. Não como a gente é, como a gente está. A gente pode mudar nosso estado mental. Eu acho que eu gosto dos exemplos dos santos, porque eles, dentro da nossa ocidentalidade, a gente fica vendo, né, como que tantas pessoas colocaram na prática essas virtudes todas e foram transformando as vidas delas e de outras. Exatamente. Muito obrigado aí pela nossa conversa. Obrigada. Deixa uma mensagem aí de 1 minuto no máximo. Aí. 1 minuto no máximo? De esperança pro pessoal aí que está eu acho que eu vou continuar nesse tom que eu estava dizendo. Pra gente... Deixa eu arrumar o microfone aqui. Pra gente se preocupar com relação aos nossos estados mentais. O Dalai Lama costuma falar a respeito da importância do cultivo de um bom coração. E isso a gente normalmente não existe na nossa vida, não tem uma escola sobre isso. Geralmente isso está falado dentro da religião, mas a gente pode trazer em uma perspectiva laica e observar também que a gente precisa aprender uma ética e uma moral que envolva desenvolver um senso de compreensão a respeito da nossa realidade interdependente, o quanto nós dependemos uns dos outros e do nosso meio ambiente também. E criar nisso uma profundidade. Não seja só, eu vou falar sobre essas coisas, mas eu vou praticar essas coisas e eu vou tentar manter a minha mente o máximo tempo possível em estados que sejam virtuosos. E para isso a gente precisa aprender sobre isso, né? Não são assuntos naturais. Às vezes as pessoas falam assim, você não é generoso, você não é paciente. É verdade, eu nunca aprendi sobre isso, né? Se eu puder aprender sobre isso, talvez eu possa melhorar. Então, buscar esses estudos é importante. Não é fácil, né? A teoria parece ser mais fácil, mas a prática realmente requer muito exercício. Né? Exercício, aprendizado, aprimoramento, diálogo. Verdade. Né? Deixe suas redes sociais aí pro pessoal entrar em contato com você. Gente, no meu Instagram, se vocês quiserem procurar, vai ser Loiane_Droma. Vocês vão me encontrar. E agora no Facebook é muito fácil. Procurar Loiane Ferreira vai me achar lá. É mais fácil. Né? Eu só estou no Instagram e no Facebook mesmo. Tá? Então, não estou em outro lugar, não. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Estou muito feliz com as suas palavras, ter trazido um certo conhecimento aqui sobre eu que agradeço. O budismo, né? E eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou. Deixe o seu like aí nos comentários, né? Dê um like no vídeo, deixe os comentários aí. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E é isso, gente. Praticar a generosidade, o amor, né? A compreensão com o outro. Com certeza a gente vai viver isso. Vai ter uma sociedade mais harmoniosa e mais
feliz. Feliz, é isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, quero agradecer também aos nossos patrocinadores e dizer para você compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Não esqueça que estamos no Instagram, Liberchat Underline, no YouTube, ativa o sininho aí, se inscreva no canal, Spotify, TikTok, todas as redes sociais aí, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.